Tá, a gente já entendeu que tudo é formado por átomos. Os átomos se arranjam e dão origem aos compostos químicos. A repetição desses compostos, desses átomos, dão origem ao que a gente chama de substâncias. Mas como é que essas substâncias se classificam? O que são de fato essas substâncias? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bora lá? Olá, meus químicos! Tudo ótimo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Pura Química. Eu sou o Romulo e no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre as classificações de substâncias. O que acontece quando mistura uma substância com outra? Quais são as classificações dessas misturas? Beleza? Na verdade, sendo sincero, essa é uma continuação do vídeo da matéria e o átomo. Porque lá no vídeo da matéria e o átomo eu terminei meio que introduzindo isso, introduzindo o conceito de substância e falei que elas se classificavam. Eu vou deixar o link dele descrito aqui embaixo. Beleza? Então assim que você terminar esse vídeo, corre lá e assiste ele. Ou se você quiser, você pode dar um pause nele, voltar lá e assistir. Mas você está só interessado nas classificações em si da substância, porque você já conhece de fato o que é matéria, como é que ela é formada, a questão dos arranjos dos átomos, pode seguir nesse vídeo que vai ser sucesso. Mas antes da gente começar, se você já gostou do tema do vídeo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, gente. Assim você sempre irá acompanhar sobre os novos conteúdos, sobre dicas de estudo, sobre como mandar muito bem no Enem e tudo mais. Beleza? Então sem mais enrolação, vamos para o nosso tema. Eu já tinha falado lá no outro vídeo que os átomos se unem e a repetição desses compostos dão origem a substâncias. Só que aí as substâncias, as chamadas substâncias puras, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Ou a gente fala que a substância é uma substância simples, ou a gente fala que a substância pura é uma substância composta. Tá, mas qual a diferença da substância simples e da substância composta? A diferença é bem fácil. A substância simples é formada quando esse composto possui um único só elemento químico. E a substância composta é porque possui mais de um elemento químico. Como assim? Então vamos lá, eu tenho meu átomo de oxigênio. Aí ele se une com outro átomo de oxigênio. Aqui está cores separadas porque eu estou tendo essas duas bolinhas. Mas faz de conta que essas bolinhas, os dois são oxigênio. Se juntou, formou o quê? O2. Esse O2 é o gás oxigênio que a gente respira. O gás oxigênio tem essa fórmula, O2. A junção de O2 com O2 com O2 com O2 com O2 forma o quê? Uma substância simples. Porque só tem que elemento aqui nessa substância? O oxigênio. Vamos supor que esse é o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio se ligou com outro átomo de hidrogênio. Faz conta também que é igual. Aí formou o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é formado pelo hidrogênio com hidrogênio. A fórmula molecular dele é H2. Então a junção de hidrogênio com hidrogênio, 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 hidrogênio é uma substância que simples. Porque só tem que elemento? O hidrogênio. Beleza? Agora se na jogada eu pego um elemento e um com o outro, por exemplo, agora sim faz sentido as bolinhas estarem diferentes. Aí eu tenho, por exemplo, meu cloro. Aí eu junto, por exemplo, com o sódio, vai formar o quê? O cloreto de sódio. Então, quantos elementos aqui? Não são dois elementos químicos diferentes? Então, essa substância é o quê? É uma substância composta. Então, por exemplo, a água. A água é formada por 2 hidrogênio mais oxigênio. A água é uma substância simples ou composta? Uma substância composta. Então, vocês conseguiram ver que a diferença é bem simples. Uma é formada apenas por um elemento só e outra é formada por elementos diferentes. Então, exemplo de substância simples: gás de hidrogênio, gás de nitrogênio, gás de hidrogênio. Os gases nobres que por si só já são estáveis, então eles não se unem com ninguém. Então, ou seja, por exemplo, o neônio. Neônio é esse carinha aqui. Ele é tão estável que não precisa ligar outro neônio. Então vai ficar neônio com neônio com neônio com neônio com neônio com neônio. Vai formar a substância pura, neônio. Beleza? Quando eu citei o exemplo, eu falei gás de hidrogênio, nitrogênio, neônio, porque na temperatura ambiente, eles são gases. Esses compostos H2, O2 são gases. Mas isso não quer dizer que tipo, só vai ser na forma de gás. Não, se o líquido vai fazer esse gás e ele ir para a forma líquida, vai continuar sendo uma substância pura. Um outro exemplo também de substância simples é o diamante. O diamante é uma substância formada apenas por carbono. Então, carbonos se ligam e ele tem uma certa geometria e aí forma o diamante. Como só tem carbono, só pode ser o quê? Substância simples. Agora, por exemplo, exemplo de substâncias compostas. A água é um exemplo de substância composta, porque tem o quê? Hidrogênio com oxigênio. Cloreto de sódio, porque tem o quê? Cloreto com sódio. Ácido clorídrico com hidrogênio com cloro. Ou seja, dois elementos. Então, se está na dúvida se é uma substância simples ou composta, é bem fácil de resolver essa dúvida. É só olhar a fórmula do composto. Na fórmula do composto tem só um elemento químico. Substância simples. Na fórmula do composto tem 2 elementos, ou mais de 2 elementos. Substância composta. Beleza? Mas aí, substâncias simples e compostas são o quê? Classificações de substâncias puras. Mas na natureza, dificilmente elas vão estar puras.
Uma substância não está pura. Elas sempre estão misturadas com outra substância. Então, quando eu falo que uma substância se mistura com outra, dá origem ao que a gente chama de misturas. Mas aí as misturas também recebem classificações. As misturas podem ser classificadas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Tá, agora pegou. Como é que eu vou diferenciar se uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea? É bem simples. A gente vai observar se na mistura existe mais de uma fase ou não. Tá, mas o que é fase? Fase é um aspecto visual uniforme. Então vamos lá, eu vou olhar uma mistura. Se nessa mistura ao olhar eu vejo que só tem um aspecto visual uniforme, ou seja, só vai ter uma fase, ela é uma substância o quê? Homogênea. Por que tá o quê? Porque tá homogêneo. Entendeu? Daí o nome homogêneo. Agora, se olhando eu consigo enxergar que de fato tem mais de uma coisa ali, eu consigo enxergar aspectos uniformes diferentes, é uma substância heterogênea. Então, por exemplo, nessa água que está amarela, quantos aspectos contínuos uniformes eu estou vendo aqui? Apenas um, ou seja, uma tonalidade somente amarela. Mas por que isso aqui não é uma substância pura? Porque eu sei que foi uma mistura de uma água com corante, ou seja, eu misturei duas substâncias, água com corante. Então, por eu ter misturado, agora qual mistura é? Homogênea e heterogênea? Homogênea porque tem o quê? Apenas uma fase. Exemplo de mistura homogênea a gente tem vários. Por exemplo, o ar que a gente respira é uma substância pura ou é uma mistura? É claro que é uma mistura, porque aqui no ar tem uma mistura de vários gases. Eu tenho um pouquinho de oxigênio, eu tenho um pouquinho de nitrogênio, eu tenho um pouquinho de gás carbônico, eu tenho um pouco de outros gases. Então, tá tudo misturado, mas o aspecto é como? Não é uniforme? Eu estou enxergando apenas ar. Então, por ter esse aspecto uniforme, somente uma fase, somente um aspecto, é o que? Uma mistura homogênea. A água do mar, por exemplo, a água do mar tem que aspecto? Não tem um aspecto uniforme? Então não tem uma fase? Então ela é o quê? É uma mistura homogênea. É claro que, por exemplo, tem regiões que a gente vai na praia, a água não tá tão homogênea assim porque tem sujeira. Então aquela porção, aquele sistema, de fato não é uma mistura homogênea. É uma mistura heterogênea, porque eu consigo enxergar as fases. Por exemplo, uma água suja que vai lá no esgoto e desemboca no mar. É homogêneo? Não, é heterogêneo, porque eu enxergo várias fases. É aquelas regiões que eu consigo ver claramente uma parte azul do mar e uma outra parte meio verde. Claramente não é homogêneo, é heterogêneo. Por quê? Eu estou enxergando duas fases. Mas eles são casos específicos. Mas em geral, na grande maioria, o mar é uma mistura homogênea. Mas por que é uma mistura e não uma substância pura? Porque no mar tem água com sais misturados, por isso que a água do mar é salgada. Um outro exemplo clássico também de mistura homogênea é a água mineral que a gente bebe. A água mineral não é uma substância pura. Por quê? Porque ele não tem só água, ele não tem só H2O. Por exemplo, se você pegar o rótulo da água mineral, vai ter vários outros sais. Vai ter fluoreto, vai ter cloreto, vai ter sódio. Então, se tem outros componentes, é uma mistura. Mas como só tem um aspecto, é uma mistura homogênea. Só um detalhe, cada substância que compõe a mistura a gente chama de componente. Então, por exemplo, essa minha água aqui com óleo é uma mistura homogênea ou heterogênea? É heterogênea, porque eu claramente estou enxergando duas fases. Uma fase aqui da água e outra fase aqui do óleo. Um componente que é o óleo, um componente que é a água. Então essa é o quê? Uma mistura heterogênea. Um outro exemplo também que, tipo, olhando parece que é homogêneo, mas na verdade é heterogêneo, é o leite. Se a gente pegar o leite, a gente só vê o quê? Um aspecto branco. Mas a gente tem que entender que esse aspecto homogêneo não se aplica somente à nossa visão, somente ao olho nu. Também se estende para uma visão microscópica. Se a gente botar o leite no microscópio, a gente vai ver que tem gotículas de gordura amareladas na parte branca. Então, tem mais de uma fase. Então, tem duas fases. Se tem duas fases, é o quê? É heterogêneo. Então, o leite é o quê? Uma mistura heterogênea. Um outro exemplo também de mistura heterogênea é o granito. Granito, sim, um sólido. A gente tem que deixar claro que mistura não é só coisa líquida. Já dei o exemplo do ar, estado gasoso, já dei exemplo do líquido, aqui vários exemplos. E agora, por exemplo, um estado sólido. O granito, se você observar, tem várias cores. Por ter várias cores, tem o quê? Várias fases. Se tem várias fases, é o quê? Mistura heterogênea. Beleza? Então, vocês conseguiram entender a diferença entre mistura heterogênea e uma mistura homogênea? É só ver se tem mais de uma fase ou não. Se tiver mais de uma fase, mistura heterogênea. E lembrando que essa questão de fase também é um nível microscópico, não somente é um nível olho nu. Beleza? E uma outra coisa também que a gente tem que saber é que mistura homogênea também tem um sinônimo, que é solução. Uma outra coisa também que eu tenho que saber diferenciar é a diferença entre fase e componente. Nem sempre o número de fase vai ser o mesmo número de componente. O exemplo disso é: quantas fases tem aqui? Duas. Tem o óleo e tem minha água. Mas se acontecesse isso daqui, botei um pedaço de gelo nessa minha mistura. Eu tenho quantas fases agora? 3. Tem a água líquida, tem a água no estado sólido e tem o óleo.
Mas eu tenho quantos componentes? 2, porque eu tenho só o óleo e água. Entendeu? A água tem 2 estados físicos. Tá, configura 2 fases diferentes. Sim, mas o componente é o mesmo. Então eu tenho que saber diferenciar o que é o componente de fase. Componente é o componente de fase. O que está participando daquela mistura? E fase é o aspecto visual. Uma outra coisa também que é interessante a gente saber diferenciar é sistemas. Eu também lançaria um vídeo logo depois desse explicando a diferença de sistemas. Mas em resumo, sistema é tudo aquilo que é posto sob observação. Então, por exemplo, se eu pego esse copo d'água e observo, ele é um sistema. E o que está em volta dele é um ambiente. E aí esse sistema pode ser classificado em sistema aberto, fechado ou isolado. Mas isso eu vou explicar melhor no próximo vídeo. O que é importante para a gente no vídeo de hoje é que o sistema também pode ser classificado de acordo com a fase dele. Nesse caso aqui, quantas fases tem nesse sistema? 1. Então ele é que tipo de sistema? Sistema homogêneo. Nesse caso aqui, quantas fases tem nesse sistema? 2. Então ele é um sistema o quê? Heterogêneo. Beleza? E aí no caso, por exemplo, eu tenho essa água. Se eu botar um gelo aqui, continua tendo quantos componentes? Apenas 1. Mas esse é que tipo de sistema? É um sistema heterogêneo. Por quê? Porque eu tenho 2 fases. Então, beleza? Conseguiram entender então a diferença de sistema homogêneo e sistema heterogêneo? É quase parecido com a diferença de mistura. Sistema homogêneo vai ser aquele sistema que só vai ter uma fase, e sistema heterogêneo vai ser aquele sistema que vai ter mais de uma fase. Beleza? Mas eu também gostaria de reforçar uma outra coisa nesse exemplo da água. Eu sei que o gelo já está quase derretendo, mas a gente já entendeu que não é um sistema heterogêneo. Por quê? Porque tem 2 fases. Mas se eu te perguntasse, que tipo de mistura é essa? Você poderia me responder que é uma mistura o quê? Heterogênea. Por quê? Porque tem o quê? 2 fases. Eu tenho a fase do gelo e tenho a fase da água líquida. Mas essa classificação de mistura só caberia se de fato essa água fosse uma mistura. Ou seja, eu sei que essa água não é uma água pura, porque tem outros sais aqui, tem outros elementos aqui. Provavelmente tem sódio, flúor, cloreto. Então, por a água já ser uma mistura, eu botando gelo, ela continua sendo uma mistura. Só que aí virou de uma mistura homogênea para uma heterogênea. No caso, como o gelo já derreteu, já voltou a ser homogêneo. Mas se essa água fosse uma substância pura, se eu tivesse certeza que nesse copo só tivesse água, não tivesse nenhum outro elemento, não tivesse nenhum outro sal, ela seria o quê? Uma substância pura. Seria uma substância pura composta porque a molécula da água é H2O, ou seja, 2 elementos. Se eu botasse o gelo aqui e eu tivesse também certeza que o gelo fosse puro, somente formado por água, isso seria uma mistura ou seria uma substância pura? Comente aqui nos comentários. Se eu tivesse certeza que essa água fosse uma substância pura, gelo com água continuaria sendo uma substância pura. Porém, o sistema seria um sistema heterogêneo. Entendeu? Seria um sistema heterogêneo formado por uma substância pura em 2 estados físicos. Beleza? Então vocês conseguiram diferenciar? Porque quando é que isso daqui seria uma mistura heterogênea e quando é que isso aqui continuaria sendo uma substância pura? É bom a gente saber diferenciar isso porque a gente volta nas definições. Tipo, substância pura, somente um componente. Então, por mais que tivesse 2 fases, não seria uma mistura heterogênea porque só teria um componente, só teria água. Então, voltando nas definições, é bom a gente saber diferenciar porque cada caso acaba sendo um caso. Beleza? Gente, então eu espero de verdade que vocês tenham conseguido entender a diferença de substância para mistura, tenham conseguido entender a diferença entre substância simples e substância composta. Gente, qualquer dúvida que tenham ficado, não esqueça de deixar aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Beleza? E se você gostou do vídeo, não esqueça de curti-lo, gente, e se inscrever no canal. Sendo assim, você sempre ficará por dentro de todos os assuntos teóricos sobre a química que eu sempre posto aqui, sobre as dicas de estudo, dicas de como mandar muito bem em concurso, como o Enem. Se você gostou dessa aula e também quer esse material escrito, acesse o nosso site, o site do Pura Química. Lá vai ter todo o resumo teórico dessa aula, assim como também exercícios, mapas mentais, dicas de estudo. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Lá eu também estou sempre postando conteúdo, sempre postando curiosidades, que também vai ser um outro meio também de vocês aprenderem bastante. Beleza? Nosso vídeo de hoje então termina por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau e até mais.